coisas na nossa vida que não acontecem também, e a gente não entende o porquê. A gente fala assim, meu Deus, por que eu quero tanto que isso aconteça? Por que eu tenho lutado tanto? Por que eu tenho orado tanto para que certas coisas aconteçam na minha vida e não acontecem? É justamente um dos papéis, dos pontos principais, é a nossa desobediência. Porque a falta de conhecimento, às vezes, faz com que a gente venha estar agindo errado, agindo erroneamente. Então, muitas das vezes na minha vida eu errei, e eu errava achando que eu estava acertando, igreja. Que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ouvir os profetas. Que a palavra de Deus nos ensina que os pensamentos do Senhor, eles são bem maiores do que os nossos pensamentos. Quando a gente entende isso e a gente passa a mergulhar na palavra de Deus, a gente entende que nem tudo é como a gente quer. Que mesmo sem a gente entender, nós devemos obedecer. Nós devemos confiar. Nós devemos fazer conforme o Senhor tem ordenado, independente do que a gente acha. Os nossos achômetros hoje não vai levar a gente a lugar nenhum. Nós precisamos viver nessa terra tendo uma vida completamente pautada na palavra de Deus e na palavra do profeta do Senhor que está nessa terra para nos orientar. Amém? Então é sobre isso que eu quero falar. Eu vivi grandes experiências na minha vida esses dias, que os céus se abriram de uma maneira gloriosa para mim. Eu falei, Senhor, por que isso está acontecendo? O Senhor ministrou no meu coração a sua obediência. Comecei a ver que o avanço do nosso ministério, as coisas que começaram a acontecer na nossa vida, não foi porque nós começamos a dançar muito bem. Não foi porque nós começamos a cantar muito bem ou tocar muito bem. Por trás disso, tem toda uma vida de fidelidade que o Senhor exige de cada um de nós. E quando nós obedecemos, nós vivemos essa vida de fidelidade. Igreja, quando nós somos fiéis ao Senhor, a gente não precisa mais se preocupar com nada. Está dando certo ou está dando errado? Não está indo como eu quero. É a mão de Deus que está movendo uma situação, porque eu sou fiel a Ele. Então a gente precisa crer que quando você é fiel ao Senhor, tudo que acontece está cooperando ao seu favor. Agora, quando você não é fiel ao Senhor, aí sim você dá brecha, Satanás entra, situações acontecem com a sua vida que você fica sem entender. É justamente essa brecha que você dá. Agora, você passa por situações que você fala assim, amém. Todas as coisas cooperam, mas você esquece do resto. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para aqueles que frequentam a igreja. Todas as coisas cooperam para aqueles que cantam bonito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que levantam a mão mais alto. Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. E amar o Senhor é ser fiel ao Senhor. Amar o Senhor é você viver uma vida de fidelidade. Por isso que nós vamos entender que Deus ele tem muito mais prazer na obediência do que nos sacrifícios. Então, como a pastora ela falou aqui no início, lá em Êxodo, igreja, vamos abrir em Êxodo, no capítulo 25, 2 Pedro 1, do 12 ao 15. Pelo que estarei sempre pronto para vos lembrar estas coisas, ainda que as saibais e estejais confirmados na verdade que já está convosco. E tendo por justo, enquanto ainda estou neste tabernáculo, este tabernáculo quer dizer o corpo dele. Neste tabernáculo, despertai-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo já nos revelou. Ali, apóstolo Paulo, Pedro, ele está querendo dizer o seguinte: hoje, o meu corpo é o meu tabernáculo. Através do meu corpo, o Espírito Santo de Deus, ele habita aqui nessa terra. Então, qual é o meu papel hoje fazer? Olha o que Pedro falou, volta lá um pouquinho, põe no 13. Olha o que ele falou, ó. Tendo por justo, enquanto ainda estou neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Pode passar. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, assim como o nosso Senhor Jesus. Lá no 12, ele fala assim, ó. No 12. Pelo que estarei sempre pronto para vos lembrar estas coisas, ainda que vocês saibam. Por mais que vocês saibam as leis do Senhor, por mais que vocês saibam os mandamentos do Senhor, por mais que vocês conheçam, eu vou estar aqui sempre para lembrar vocês
para que vocês venham estar confirmados na verdade que já está convosco. Então Pedro ali, ele sabia que ele estava ali na terra também como um profeta do Senhor, independente se o povo conhecia ou não as leis do Senhor. Ele sabia que o papel dele era estar admoestando, era estar exortando, era estar ensinando, porque o Senhor levantou o próprio Pedro para essa situação. Então, o povo até poderia conhecer, mas o Senhor levantou Pedro para que pudesse o quê? Relembrar, para que pudesse chegar a admoestar, porque nós, igreja, muitas das vezes, a gente tem tantos sonhos, a gente tem tantos projetos, a gente idealiza tantas coisas para a nossa vida, que quando as coisas começam a não ir do jeito que a gente quer, o que a gente começa a fazer? Dar o nosso jeitinho. Agir conforme a gente acha que deve agir. Mas o Senhor, Ele levanta os profetas nessa terra para justamente abrir a nossa mente. Olha, eu sei que você quer que aconteça dessa forma, mas não vai ser dessa forma que você deve agir. Então, para você que tem sonhos, que tem projetos, você fala assim, não concordo. Não é bem assim. Se eu agir assim, as coisas não vão acontecer. Peraí. Então você às vezes acha que aquela palavra, muitas das vezes, é uma situação pessoal do profeta com a sua vida, do pastor com a sua vida, mas não é. É o próprio Deus ali usando a vida dele para te relembrar. É o próprio Deus usando a vida dele para te admoestar. É o próprio Deus usando a vida dele para fazer o que é necessário para a sua vida, para que você venha cumprir as promessas dele nessa terra. Então, igreja, hoje nós somos esse tabernáculo. E se nós somos esse tabernáculo, da mesma forma que o Senhor lhe deu ordem lá atrás, que o tabernáculo deveria ser feito conforme Ele queria, então hoje nós devemos andar também como Ele quer. Porque quem hoje é o tabernáculo? Somos nós. Então, Ele falou, os móveis, as cortinas, tudo ia ser feito da maneira como Ele queria. Hoje, se nós somos esse tabernáculo, tudo tem que ser feito conforme Ele quer. As coisas não vão ser feitas como nós queremos. Ele habita em nós, então Ele vai decidir como as coisas vão andar. Ele vai decidir como nós devemos fazer. Ele vai dar a ordem necessária de como as coisas precisam crescer na nossa vida. Amém? Então, existe um versículo lá em Provérbios. Vamos abrir agora Provérbios. No capítulo 3, do 5 ao 7, fala o seguinte, olha. Provérbios 3, fala assim, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Quem sabe aqui o que é não te estribes? É não se apoie, não se lance, não se apoie no seu próprio entendimento. Pode passar. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Pode passar. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Pode passar. Isso será saúde para a tua carne e refrigério para os teus ossos. Em alguns lugares, fala que isso será medula para os seus ossos. Para quem não sabe, nos ossos longos, dentro desses ossos longos tem uma substância esponjosa que ela é chamada de medula óssea. E lá é criado o sangue, é criado lá dentro, os glóbulos necessários. E quando há essa falta de medula, afeta os glóbulos brancos. Afetando os glóbulos brancos, assim o ser humano ele pode ter leucemia, que é o câncer. Traz a doença. Então quando ele fala ali, ó, se você obedecer, isso vai ser saúde, isso vai ser medula para os seus ossos. Quer dizer o seguinte, isso vai ser vida para você nessa terra. Quando você não se apoia no seu entendimento, mas você entende que você precisa cumprir a palavra do Senhor, independente se você gosta ou não, isso vai te dar vida. Isso vai te dar vida de verdade, isso vai te renovar, isso vai te avivar, isso vai fazer com que você tenha uma vida completamente próspera nessa terra. Igreja, existem aquelas pessoas que estão nessa terra e ela não é rica. Ela não tem o carrão que ela quer, ela não tem a casa que ela quer. Às vezes ela não tem aquele conforto de vida que muitos desejam. Mas se você perguntar para ela, você vai perguntar, você é feliz? Sou muito feliz. Você é realizado? A pessoa vai dizer, eu sou muito realizado. Por quê? Porque quando ela entende que independente dela não ter, às vezes o que ela tanto sonha, quando ela entende que ela está vivendo a fidelidade do Senhor, ela já se sente completa. Ela se sente suprida em todas
essas áreas. Então aquela pessoa que vive nesse desespero de querer conquistar, de querer ter, porque não se sente suprido, porque não se sente saciado, é fato que hoje ela não é morada do Senhor. Porque quando você tem a presença do Espírito Santo habitando na sua vida, que é o tabernáculo, você está vivendo no centro da vontade dele. E vivendo no centro da vontade dele, você se sente completo. Aí acaba aquele desespero de querer se relacionar, acaba aquele desespero de querer ter, de querer construir. Não, começa a vir o desespero, sim, de você querer construir a tua morada eterna lá no céu. Você ajuntar os tesouros no céu. Então foi exatamente isso que aconteceu com a minha vida. Eu comecei a agir não conforme eu achava. Eu comecei a agir conforme as leis e os mandamentos e a palavra, o meu manual de vida começou a me ensinar. Olha o que ele fala para Josué. Josué, eu vou ser com você da mesma forma que eu fui com Moisés, mas tem uma colocação. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Pode passar. Não se aparte da tua boca o livro desta. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás, se você for um cumpridor da palavra, olha o que vai acontecer, então farás prosperar o teu caminho e serás... Vocês estão entendendo, igreja? Ser bem-sucedido, ser próspero, não depende simplesmente dos teus caminhos, dos teus achômetros. Depende de como você tem guardado a lei dentro do seu coração. Então tem muita gente, meu Deus, o que eu preciso fazer para conquistar, para ser, para fazer, para eu estar no centro da vontade de Deus? O grande boom. Pega essa Bíblia, essa lei, medita nela de dia e de noite, para que você tenha bastante cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Porque então o seu caminho vai ser próspero e você vai ser bem-sucedido. Passou. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Igreja, é uma passagem muito gloriosa. Você tem noção que a convocação ali de Josué foi uma convocação tão gloriosa, que aquilo ali me chamou a atenção, que eu parei e falei assim, meu Deus, a única coisa que Deus ele exige de Josué é para que Josué cumpra as leis e os mandamentos dele. O resto vai ser com o Senhor. Igreja, quando o povo ia batalhar, seja com quem fosse, se eles estivessem em fidelidade ao Senhor, poderia ter 2 lutando contra 100. O povo de Israel ganhava, porque era Deus que estava na frente. Tudo o que eles faziam, quando eles viviam em fidelidade ao Senhor, o Senhor honrava o caminho de todos eles. O grande boom, igreja, a fidelidade ao Senhor, ela toca o coração de Deus. Escreve isso. A fidelidade do Senhor toca, a fidelidade que você vive hoje em Deus toca o coração dele e os céus se abrem sobre a sua vida. Amém? Então, igreja, uma das coisas que o Senhor ministrou no meu coração foi que existia uma pessoa na Bíblia que o nome dele era Saul, o rei Saul. E eu lendo essa passagem aqui, desde a convocação de Saul para Saul reinar e para que Saul estivesse ali com todo o povo, eu comecei a ver que Saul ele deu uns vacilos. Assim como a gente dá os vacilos que a gente dá na nossa caminhada, Saul ele deu uns vacilos. Sabe o que eu achei interessante? Que cada vacilo de Saul ele tinha uma desculpa. Os vacilos de Saul, ele explicava o porquê que ele vacilava. Aí sabe o que acontecia? Toda vez que Saul ele vacilava, ele mostrava que a intenção dele não era errar. A intenção era acertar. Aí Deus ministrou no meu coração a palavra de hoje: obediência versus boa intenção. Querido, como muitos dizem aí fora, o inferno está cheio de gente com boa intenção. Não adianta a sua boa intenção se você não decidir obedecer. Deus ele não quer a sua boa intenção, Deus quer a sua vida de fidelidade. Fala para o seu irmão, Deus não quer simplesmente a sua boa intenção. Deus quer a sua vida de fidelidade. Aleluia. Então, igreja, Samuel,
ele era um profeta escolhido do Senhor para estar ali julgando todo o povo de Israel. 1 Samuel 2,19. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Então preste atenção, igreja. Toda a ordem de comando que Samuel deu para Saul não vinha exatamente de Samuel. Era o próprio Deus usando Samuel para falar com Saul ali naquele momento. Então, todas as ordens que Samuel passou a dar para Saul, tudo que ele mandava, Saul tinha que obedecer. Porque o que Samuel falava acontecia. Porque ele era um profeta levantado por Deus, e Deus ele já avisou. Nenhuma das palavras de Samuel o Senhor deixou cair por terra. Então, igreja, Saul, ele passou a ter umas decisões na vida dele, começou a agir de umas formas, que ele começou a agir conforme ele achava, conforme ele cria que deveria ser feito, e não conforme o Senhor achava que ele deveria fazer através da vida de Samuel. Então, igreja, Samuel, lá no início, quando ele convoca, ele levanta Saul para ser rei de Israel, ele fala assim para Samuel, abre aí, em 1 Samuel 10:8. Tu, porém, Saul, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ter contigo, para oferecer holocaustos e sacrifícios de ofertas pacíficas. Esperarás, lê comigo, lê de novo, esperarás, Saul, 7 dias, até que eu vá ter contigo e te declares o que há de fazer. Então presta atenção, Saul. Você vai para Gilgal e lá você vai esperar 7 dias, porque eu vou aparecer naquele lugar e através da minha vida o Senhor ele vai revelar para você o que é necessário você fazer. Aí Saul foi. Quando a gente abre lá em 1 Samuel, no capítulo 13:8, e esperou 7 dias até o tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então Saul disse: trazei-me aqui holocaustos e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Igreja, poxa gente, Samuel ele estava demorando muito. Samuel ele disse que era para Saul esperar quanto tempo? 7 dias. Chegou um momento que o povo já estava começando a se espalhar. O povo, os inimigos já estavam começando a se preparar para vir para a batalha. Saul naquele momento pensou o seguinte, quando Samuel disse, chega aqui no 11, fala assim, ó. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo estava se espalhando de mim, e você não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmais. E eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocaustos. Então, igreja, presta atenção. Olha a intenção de Saul naquele momento. Poxa, Samuel disse que ia chegar em 7 dias. Eu estou esperando. O povo já está lá, preparado para vir contra a gente. Como que eu vou ir para uma batalha sem sacrificar o meu Deus? Como que eu vou para uma batalha sem adorar o nosso Deus através dos sacrifícios? Eu não posso fazer isso. Eu confio no Senhor. Nós dependemos do Senhor para essa batalha. Então quer saber? Eu mesmo vou sacrificar. Traz aqui, gente. Vamos lá, traz o holocausto. Eles trouxeram. Vamos lá. Então a intenção dele era boa. Como que eu vou para uma batalha sem antes sacrificar o Senhor? Porém, qual foi a ordem que Deus disse? Espera. Porque se ele era profeta, se ele disse que iria aparecer, independente do tempo, ele tinha que esperar. Igreja, o que acontece com a nossa vida? Às vezes, nós queremos que coisas aconteçam na nossa vida, e o Senhor, ele usa profetas para vir falar com a gente, dizendo assim, ó, não é tempo. Espera. Existe um tempo determinado para as coisas acontecerem na sua vida, não se precipite. Aí quando as coisas começam a demorar, você começa a achar que aquilo ali não é mais o profeta que está falando com você. Aí você começa a dar o seu jeitinho. Aí você vai lá e antecipa. Se aliança sem ter que se aliançar. Toma atitude sem ter que tomar as atitudes. Aí olha o que aconteceu. Olha o que Samuel fala para Saul. Gente, por mais que a intenção dele fosse boa, existe uma lei. Existe um mandamento. Existe uma ordem que ele deveria seguir. Porque não era a palavra de Samuel, era a palavra do Senhor.
E aqui ele fala assim, ó: agistes neciamente e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo. Porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Igreja, existem muitas coisas na nossa vida que a gente perde. Sabe aquelas coisas que a gente tem convicção que aquilo ali vai ser uma bênção para a nossa vida? Mas quando a gente antecipa o tempo de Deus, quando a gente age como a gente acha que a gente deve agir, muitas das vezes a gente perde a bênção de Deus para a nossa vida. A gente transforma aquela bênção exatamente em maldição. Tantas coisas o Senhor lhe ordena, tantas coisas o Senhor lhe fala através dos seus profetas, e a gente agindo como a gente acha, a nossa boa intenção faz com que a gente perca aquilo que o Senhor tem para realizar na nossa vida. E foi exatamente, Samuel poderia chegar para Esaú e falar assim: ah, Esaú, poxa, Esaú, que bom, né? Eu demorei a chegar, é que eu tive imprevisto no meio do caminho. Então, Esaú, que bom que você sacrificou. Mas existia as pessoas que eram levantadas por Deus que deveriam levantar que deveriam sacrificar o Senhor. Saul, ele não era um escolhido por Deus para poder sacrificar o Senhor. Era necessário os sacerdotes fazerem isso. Não era papel de Saul fazer aquilo, mas por ele achar que as coisas não estavam acontecendo como deveria acontecer, ele agiu como ele achou que deveria fazer. E isso fez com que Saul fosse cortado do reinado dele. Ele foi escolhido sim por Deus para reinar sobre Israel, mas através da desobediência, ele perdeu a chance que ele tinha de reinar sobre Israel. Igreja, pare e analisa aqui. Todos os homens da Bíblia, mulheres que desobedeceram ao Senhor, eles perderam alguma coisa na sua vida. Foram perdoados? Foram. Mas eles perderam alguma coisa na sua vida. Adão e Eva, o que eles fizeram? Desobedeceram, comeram do fruto. Eles foram expulsos. Perderam o direito que eles tinham ali de vida eterna e de estar no jardim. Moisés, um homem ali que falava com o Senhor face a face, mas o Senhor deu uma ordem: fala. Uma vez era para ferir, mas agora é para falar. Ah, Senhor, mas o que tem eu ferir de novo? Eu já feri outra vez, eu posso ferir de novo. Não. Você feriu da outra vez que eu mandei ferir, mas agora é para falar. Não importa o que você acha, a minha ordem é falar. E ele, impaciente porque o povo estava agindo de forma errada, ele foi lá e ele perdeu o quê? O direito de herdar ali a terra prometida. Poxa, mas por que Deus não deu uma chance para ele naquele momento? Desobediência. Quando você desobedece a Deus, você está mostrando ali para o Senhor o seguinte: Senhor, eu sei o que eu estou fazendo. Você tenta tirar de Deus isso que o Senhor tem, que é a soberania. Quando você tenta interferir na soberania de Deus, você perde muito com Deus. A tua falta de confiança revela que você não reconhece a soberania de Deus. Você não reconhece que você serve aquele Deus que tem domínio sobre todas as coisas, que manda em todas as coisas, que se Ele mandar hoje o morto levantar, Ele vai levantar. Se Ele mandar o mar se abrir, o mar vai ter que se abrir. Se o Senhor quiser que um coxo ande, o coxo vai andar. Ele tem domínio sobre todas as coisas. E quando você entende que você serve ao Deus Criador, o dominador, igreja, você confia. As coisas podem estar andando de uma forma completamente ao contrário do que você quer, mas você confia. Porque você conhece e entende a soberania desse Deus. Igreja, Satanás ali, Lúcifer, quando ele estava lá com Deus, ele simplesmente achou que ele poderia saber mais que Deus, poderia estar no lugar de Deus. O que aconteceu com ele? Foi expulso. Todos aqueles que tentaram ir contra Deus, desobedecer a Deus de alguma forma, eles perderam algo na sua vida. Igreja, muitas coisas hoje você pode ter perdido. E você perdeu simplesmente por você não confiar no Senhor. Simplesmente por você agir conforme você acha que você deve agir. Mas existem profetas, existem leis para poder iluminar os nossos olhos e nos direcionar conforme a gente deve prosseguir. Amém? Então ali a gente vê que foi uma atitude de Saul, que se a gente parar e analisar agora,
tentou dar o seu jeitinho, foi com uma boa intenção, porém foi contra os mandamentos do Senhor.